Gente abençoada, abençoados do Senhor Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos aqueles que estão ao alcance desse vídeo nesse momento, amém? Você é inscrito, um abraço, você não é inscrito também, um abraço, e você que não se inscreveu, eu te convido gentilmente, venha somar conosco, se inscreva por gentileza em nosso canal, e através do canal você vai ser um agente da palavra de Deus na terra, amém? Um missionário. Nós vamos falar hoje do terceiro profeta, tremendo, maravilhoso, Daniel. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim, tomamos como base algumas passagens. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. 21, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ainda vamos ler 9:19, que diz assim, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Então nós vamos falar hoje do livro de Daniel, deixar a Bíblia aqui nessa posição, para não perdermos o foco. Vamos falar do livro de Daniel, do profeta Daniel, porque Deus tem colocado em nosso coração nesses dias de falar dos profetas, e eu recebido muitas mensagens de pessoas que têm sido abençoadas através desses vídeos dos profetas. Falamos de Elias, Moisés, e hoje vamos falar de Daniel, e um homem muito sábio também, assim como foi Elias, como foi Moisés. Eu nunca é demais lembrar que profeta era aquela pessoa que intervia politicamente, socialmente, em toda a esfera da humanidade, né? E principalmente no segmento cristão, que era semear a palavra de Deus aos corações, tá certo? Então Daniel significa Deus é juiz, o nome Daniel, ou então significa aquele que é julgado por Deus. É uma pessoa que do cativo se tornou governo, do cativo, de sair do cativeiro, ele se tornou governo e se tornou profeta. Daniel, ou então, como conhecido no início do livro, capítulo 1, Beltesazar, um profeta de Deus. Assim como José, Daniel saiu do meio do sofrimento, do cativeiro, né? Ele saiu do meio de uma situação toda opressa, toda de aperto, de perseguição, para viver uma enorme influência, né? Uma enorme influência no maior império da sua época. Ele conseguiu sair de uma situação de risco, uma situação de perseguição, né, para uma situação de influente, né? Então, durante uma notável e admirável, né, de 70 anos de cativeiro, permaneceu fiel a seu Senhor. Em momento algum, diante de todas as situações que Daniel presenciou, de tudo que ele vivenciou naquele cativeiro, que ele viu e passou, ele sempre se manteve fiel ao seu Senhor, ao Deus de Israel. Então nós aprendemos uma lição. Não importa o cativeiro em que estamos, não importa a situação em que nos encontramos, devemos guardar a fidelidade ao nosso Senhor, né? A despeito das colossais pressões. Muita pressão ele sofreu, né? Muita pressão, mas ele não deixou se abalar, né? Então, tantos amigos quanto os inimigos dele, né? Tantos amigos quanto os inimigos sabiam do seu caráter impecável, né? Daniel tinha um caráter formidável, fantástico, né? Uma personalidade tremenda, e da sua devoção, da sua dedicação a Deus, tá? Então os amigos de Daniel e os inimigos, aquelas pessoas que o cercavam, que faziam parte do seu habitat natural, eles eram sabedores disso,
Não, ali, com aquele homem ali, que nós não podemos mexer. Aquele homem tem um caráter impecável. Coisa boa, né, irmão? Quando o crente ele consegue transmitir esse caráter, essa personalidade, essa identidade, eu diria, para o mundo, onde passar você deixava uma boa impressão, não é isso? Então, ao contrário, né, de figuras públicas de hoje, hoje os pregadores querem ser estrelas, querem ser notáveis, querem ser, né, ovacionados, muitas cheias de si mesmo. Mas olhe bem, os olhos de Daniel permaneciam firmes, fixos, não no espelho, não no que ele era. Daniel permanecia com os olhos direcionados no Deus soberano. Então, enquanto essas figuras públicas de hoje buscam a glória, o glamour, né, fixar os olhos no eu, no egocentrismo, Daniel, ele firmou no Deus soberano, no Deus eterno, tá certo? Então Daniel constantemente chamava a atenção à soberania de Deus. Então isso aí, irmãos, é fundamental no crescimento espiritual de qualquer ser, qualquer pessoa que entrega a sua vida a Jesus. É muito importante ele atentar para a soberania de Deus, saber que Deus é tudo e ele é nada, que Deus é grande e ele é pequeno, que Deus é soberano, que ele é servo, criatura. Então, do início ao fim da sua carreira, ele baseou sua vida numa boa reputação, em um bom caráter, em um bom viver, em um bom testemunho, sempre primando, sempre priorizando na sua vida a supremacia divina. Ele dizia, a minha vida aqui é tranquila, mas eu não tenho nada que ser aclamado, porque a minha vida é gerida pelo Deus de Israel. Eu tenho um Deus supremo, eu tenho uma proteção divina, aleluia. Ele recusou, irmãos, por diversas vezes, qualquer crédito por sua capacidade. Veja bem, eu quero falar de 4 coisas aqui, 4 coisas fundamentais. Primeiro, Daniel, ele recusou diversas vezes qualquer crédito à sua pessoa por sua capacidade de interpretar sonhos e sinais celestes. Ele não quis esse crédito para ele, tá? Ele não quis receber essa honra para si, tá? Está lá em Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6, você vai encontrar isso. Nós podemos ler aqui, alguns versículos, como eu li no início, você vai encontrar tudo isso. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, segundo ponto, admitiu temor abertamente. Ele era um homem temente totalmente a Deus, tá? Não teve dificuldade de admitir quando não entendia. Então, eu vou ler alguns versículos aqui para nós não perdermos o foco. Então, veja bem, ele recusou por diversas vezes qualquer crédito. Então, capítulo 1, versículo 17, vamos ver lá o que diz, né? Só para a gente basear na própria palavra o que a palavra de Deus está dizendo. 1,17. Ora, esses 4 mancebos, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, somente um versículo para tomar como base. Então, ele teve uma sabedoria diferenciada dos demais, chegou no palácio do rei, não quis se contaminar. O copeiro, vendo que ele se tratava de uma pessoa diferente, uma pessoa voltada para as coisas de Deus, totalmente concordou com ele. Então ele recusou isso. Ele recusou qualquer rótulo, título de grandeza. Segundo, admitiu o temor abertamente. Daniel 7,15. Vamos ver lá o que diz. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensa mal contra mim. Viu aí? Pensa mal contra mim. Ele se colocou como pequeno. Ele falou assim, não, gente, eu temo a Deus. Eu sou temente a Ele. Terceiro, não teve dificuldade de admitir quando não entendia. Uma grandeza da pessoa quando ele é humilde. É humilde.
que ele quer ser um bom servo, quer aprender. Vamos abrir a Bíblia aqui, fechou aqui, mas vamos abrir aqui Daniel. Veja bem, não teve dificuldade de admitir quando não entendia. Vamos lá, Daniel 8:27, ó. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Humilde. Ele reconheceu a sua pequenez como homem, mesmo sendo profeta. E não teve dificuldade de admitir quando não entendia. Daniel 12:8. Olhe bem o que ele diz aqui, só para a gente pegar as referências. Pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Humildade, sabedoria, humildade, de reconhecer quando não entendia, de admitir quando não compreendia. Quarta questão que nós podemos ver na vida de Daniel: identificou-se por inteiro com seus tão inclinados a errar. O povo errava demais que estava à sua volta, mas ele identificou-se de uma forma diferente e confessou a errar, e confessou o pecado deles como se fosse dele próprio. Capítulo 9, quando ele faz uma das orações que eu acho mais linda na Bíblia, quando Daniel faz aquela oração aqui, do capítulo 9, versículo 1 até o 20, ele se humilha de tal forma perante a Deus, como se a culpa fosse dele. Vou ler só alguns versículos para a gente tomar como base aqui, ó. Versículo 9 e 10, ele diz, ó, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Ele se colocou no mesmo nível, ele se igualou àqueles moços. Versículo 10, e não obedecemos à voz do Senhor. Pensa aí, irmão, um profeta que ouvia a voz de Deus, falava com Deus, que se colocou nesse nível, e hoje as pessoas querem se auto-engrandecer, tá certo? Então veja bem, Deus usou Daniel para mostrar ao mundo o que o futuro lhe reservava, né? Então ele recebeu de Deus uma revelação futurística, uma visão tremenda dos céus. Até Jesus, em seu famoso discurso profético, em torno de uma predição de Daniel, falou dele, Mateus 24:15. Vamos ver lá. Mateus 24:15. O próprio Cristo testificou desse grande homem de Deus. Olhe bem, 24:15. O que diz aqui? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ó, quem falou isso? Jesus está no lugar santo, viu? Veja bem, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Tá? Então, o próprio Cristo, né, atestou desse homem, desse grande homem de Deus. E para nós finalizarmos, eu vou deixar aqui para vocês o capítulo 12, versículo 13, né? Fechar aqui. Tu, porém, vá até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte o fim dos dias. Guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vá até o fim, Daniel. E Daniel, em momento algum, deixou de reconhecer o soberanio divino. Amém? Depois, outro dia, vamos falar das covas dos leões, da cova dos leões, da conspiração contra Daniel, das interpretações dos sonhos. Mas só esse breve resumo da vida de Daniel nos dá uma ênfase tremenda. Quando eu leio aqui, irmão, 4 coisas fundamentais, ó. Recusou crédito para si mesmo, admitiu o temor, reconheceu quando não entendia,
e identificou-se por inteiro com seus inclinados e colocou-se pecador como eles, sem comentários. Amém? Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal. Seja um agente conosco. Venha somar conosco. Será muito bom ter você conosco. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.